Hoje eu vou quebrar a sequência, não vou falar sobre os 10 mandamentos. Quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo e a experiência dele, que tem muito a ver e que é super inspiradora para a caminhada da igreja ainda nos nossos dias. O texto da minha mensagem está em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler dos versos 6 até o verso 8. Muito obrigado, Samuel, pela tua contribuição. De graça recebestes, de graça dai. Então, Samuel e Cláudia já têm também espalhado o bom perfume de Cristo dentro da nossa comunidade também. Vocês têm recebido, mas vocês também têm abençoado a vida de pessoas e somos muito felizes por isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. A libação era uma oferta de bebida que se fazia a Deus no Antigo Testamento. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Amém? O apóstolo Paulo aqui já está encerrando o seu ministério. Essa é a última carta que ele escreve. Ele já foi sentenciado pelo Império Romano, está apenas aguardando o dia da sua execução. A história diz que Paulo foi decapitado pelo Império Romano, no governo de Nero. Então Paulo já está no final da sua vida, já recebeu a sua sentença, e ele está escrevendo essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Então esse é um momento de adeus, esse é um momento solene, um momento em que Paulo está se despedindo do seu discípulo, e ele sabe que o tempo dele está se esgotando. Agora, no meio disso aqui tudo, Paulo, ele não está com medo, ele não está expressando medo, certo? Ele não está inseguro, mas pelo contrário, a carta de Timóteo, essa carta, expressa uma profunda e serena confiança em Deus. O Paulo não diz assim: o meu tempo de morrer chegou. Ele diz: o meu tempo de partir chegou. Ele não diz assim: chegou o tempo de morrer, chegou o tempo, mas não, de ser sacrificado como uma oferta a Deus. Até na minha morte eu vou glorificar a Deus. Até na minha morte, a minha vida, até na minha morte vai servir para glorificar a Deus. O termo grego, quando nós olhamos para a palavra partida, é um termo que é usado de algumas formas diferentes. Um deles é, por exemplo, de alguém que está desmontando uma barraca, está saindo para montá-la em outro lugar. Então Paulo não está morrendo, ele está partindo, ele está deixando a sua casa terrena para ir para um outro lugar. Uma outra forma que esse texto é usado é para alguém que está soltando um bote e vai atravessar o rio. Então, quem ouviu Paulo com esse termo na língua original entendeu o que Paulo estava dizendo. Eu não vou morrer. E já há um provérbio judeu que diz que não existe vida após a morte. O que existe é vida após a vida. Então Paulo está deixando uma vida e partindo para a vida verdadeira agora. Por isso ele não está com medo, ele não está seguro, ele não está com medo de morrer, não está com medo da execução do Império Romano, porque para ele, como diz, ele fala em Filipenses, morrer para mim é lucro. Morrer é lucro. Então Paulo não está com medo da morte, ele não fala numa derrota, certo? Paulo está falando em vitória. Mas prestem atenção, Paulo está morrendo aqui pobre, está morrendo abandonado, porque ele diz aqui nessa carta: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo, antes todos me abandonaram.
Então Paulo está morrendo pobre, está morrendo sozinho, está morrendo numa cela do Império Romano, escura e fria, e ele pede ainda para Timóteo, para que Timóteo traga uma capa, por causa do frio, e os livros dele. Ou seja, enquanto eu não morrer, enquanto eu não partir, eu ainda quero ler os meus livros e eu quero passar menos frio. Então, essa é um pouco da história dessa carta. E Paulo, ele está dizendo aqui, a minha mensagem tem base no verso 7, quando Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo, a primeira frase desse verso 7 é que ele combateu o bom combate, certo? O bom combate. Paulo não estava falando do combate da vida, esse combate comum do dia a dia, que a gente tem essas batalhas de enfrentar as lutas do dia a dia, de trabalho, de lutas. Paulo está falando de um combate mais excelente, digamos assim, que era o combate relacionado ao reino de Deus. Porque a vida dele foi um instrumento e ele foi derramado como uma libação por conta do reino de Deus. Paulo não está falando aqui de uma luta violenta. Paulo vai lembrar um pouco aqui dos jogos gregos. E o combate existia nos jogos gregos. É meio que um vale-tudo de hoje. Eles colocavam umas luvas de couro, tinha ossos na ponta, e eles só não valia morder e nem arranhar o olho do camarada. Fora isso, valia tudo, enfiar o dedo no olho. E nem morder. O restante valia tudo nos jogos. E muitos deles terminavam em morte. Paulo está falando: combati o bom combate, um bom combate. Não foi esse combate que a gente vê por aí. Ele vai usar essa analogia dos jogos, dos esportes gregos, então, nesse verso. Ele não está falando de uma luta violenta, mas de uma competição. Era uma competição atlética, então isso fazia. Os gregos gostavam muito disso, desses esportes e desses combates. A vida de Paulo lutando o bom combate, qual foi? Paulo, ele teve que lutar muito na plantação das suas igrejas. Ele plantou igrejas por todo o império. E Paulo teve muitas lutas e muitos enfrentamentos, por exemplo, com os próprios patrícios, os judeus que o perseguiam, os judeus que penetravam as igrejas ensinando doutrinas falsas. Então Paulo está dizendo, a luta de Paulo foi contra os lobos no meio da igreja. Paulo lutou muito contra os lobos no meio da igreja, contra os falsos pastores, contra os falsos líderes. Paulo lutou muito na sua vida contra falsos ensinos no meio da igreja. Paulo lutou muito contra perseguições, dificuldades no ministério, contra forças espirituais do mal, como ele fala em Efésios, porque ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, é uma luta contra as forças espirituais do mal. Então a vida de Paulo, gente, foi um combate. E não foi um combate, qualquer combate, né? Como diz um memezinho que tem aí pela internet, que Deus, tem um que fala assim, que Deus envia algumas lutas para os seus melhores soldados, mas eu acho que ele me confundiu com o Rambo, né? E pode ser que Deus tenha confundido Paulo com o Rambo, né? Porque Paulo enfrentou muitas lutas. Se você ler a carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele enfrentou açoites, ele enfrentou varas, ele enfrentou apedrejamentos. Tem uma situação em Atos que Paulo é apedrejado e dado como morto. Alguns acreditam ali que ele realmente morreu e teve uma experiência de ressurreição. Por quê? Porque ele fala: eu conheço um homem que há 14 anos foi ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas lá, mas que lhe foram proibidas de dizer. E quando ele fala 14 anos atrás, isso bate com a data que ele foi apedrejado, mas ele não quis dizer quem foi. Então Paulo realmente lutou um baita de um combate. Mas mesmo debaixo de tanta batalha, de tanta humilhação, ele fala que passou por fome, sede, jejuns, por tristezas, por dores.
Ele diz que tudo isso foi o bom combate. Não foi um mau combate, não foi... Você não vê Paulo terminando a vida dele ressentido. Você não vê Paulo terminando a vida entristecido, ressentido, magoado, estou abandonado. Plantei igrejas em todos os lugares, treinei inúmeros líderes, mas olha só, Timóteo, estou sozinho. Você não vê Paulo ressentido com esse tipo de situação. Por quê? Porque ele tem consciência que lutou o bom combate na sua vida. Agora, nós como igreja hoje, preste bem atenção, nós como igreja, e você individualmente, nós também estamos num combate. A caminhada da igreja é um combate. A nossa vida cristã é um combate, gente. E nós não podemos esquecer disso. A vida cristã é um combate, tanto no seu aspecto comunitário, quanto no aspecto individual. Nós, hoje, também enfrentamos o combate. Um combate para viver uma vida santa. Uma vida contra o pecado, numa época em que o pecado se proliferou, em que o pecado ele transborda. Aquele que quer viver uma vida santa, consagrada, voltada para Deus, ele enfrenta um combate. Porque não é uma batalha simples, não é uma batalha fácil, esse combate que nós estamos travando. Um combate contra as tentações desse mundo. A Bíblia fala que nós temos 3 inimigos, né? Nós mesmos, a nossa carne, né? O mundo e o diabo. A nossa natureza humana, que joga contra nós muitas vezes. O mundo que nós vivemos, esse sistema dominado pelo maligno, e o próprio maligno. Nós vivemos num combate, como igreja e como seres humanos, como indivíduos, dia após dia. Nós vivemos num combate. E muitas vezes os cristãos, eles não se dão de conta que o que eles estão vivendo é um combate, que eles não estão lutando em algumas situações num nível natural, que eles não estão lutando muitas vezes contra pessoas, que a nossa luta é de fato uma luta espiritual, de que nós temos um inimigo que muitas vezes não mostra a cara, mas está presente em diversas situações, querendo derrubar cada um de nós. Jesus travou essa batalha dia após dia no seu ministério. A Bíblia fala que, às vezes, quando Jesus foi tentado, Mateus 4 e Lucas 4, por 40 dias, depois desses 40 dias, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, o deixou até o momento oportuno. Então não se engane, nós estamos num combate. A vida da igreja é um combate, a sua vida é um combate. É um combate para que a tua casa permaneça de pé, firme em Deus. Há um combate nesse sentido. Há uma batalha que nós temos que nos manter de pé e firmes e conscientes e usando também as armas que Deus nos deu para travar essa batalha. Porque também nós não vamos lutar contra o mundo espiritual com armas humanas. É o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Nós estamos num combate. Inércia espiritual, apatia espiritual. Nós estamos num combate contra a apatia espiritual, contra a frieza na fé. É um combate contra nós mesmos, para não viver uma fé fria, uma fé apática, uma fé distante, uma fé sem vida com Deus, uma fé sem comunhão com Deus. Nós vivemos nesse combate, a escolha diária de fazer aquilo que é certo, de escolhas acertadas no dia a dia. É um combate, gente. É um combate. Entrar então numa igreja, fazer parte de uma igreja, é bem longe de se unir a uma família perfeita. Isso não existe, né? Mas é uma família que está lutando junta. É uma família de peregrinos espirituais que está numa mesma caminhada. O que nós não podemos é combater uns contra os outros aqui dentro. Esse é um grande problema. Nós estamos juntos, lutando, indo para o mesmo destino, a nossa pátria celestial, a nossa terra prometida,
Nós estamos lutando contra o mesmo inimigo, mas não podemos lutar uns contra os outros. A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma não persevera. Não persevera. Então esse é o combate que Paulo travou e que nós hoje travamos, século 21, dia após dia, dentro de casa, com os filhos, no casamento, no trabalho, na vida da igreja, aí fora. Nós travamos um combate, gente. E nós não podemos ser inocentes em relação a isso. Não podemos ser inocentes. Precisamos ser crentes com discernimento. A comunhão com Deus nos traz discernimento espiritual. Vida de oração. Às vezes a gente fica perguntando assim, a gente ora e diz assim, parece que orar não adianta nada. Mas a vida de oração, essa vida nos bastidores, é a vida que nos fortalece para esse combate, é a vida que nos fortalece para a caminhada. Quando o crente que ora, o crente que tem uma vida na presença de Deus, ele é um crente com mais discernimento espiritual. Ele passa por situações e alguma coisa ele diz, opa, isso aqui não é natural. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Então a nossa vida no secreto com Deus é a vida que nos fortalece, é a vida que nos anima, é a vida que nos deixa de pé, é a vida que nos dá discernimento, é a vida é o estilo de vida que nos permite caminhar seguros com Deus. Nesse combate. Paulo vai dizer, eu terminei a corrida. Eu terminei a corrida. E o objetivo, gente, não era só participar. O objetivo era cruzar a linha de chegada. Às vezes tem uns crentes que vivem a vida cristã. Você já viu aqueles bonecos da São Silvestre? Aquele povo lá todo fantasiado que entra na São Silvestre para correr, tudo. Tem uns caras lá que estão, os nigerianos que vão lá, eles vão para ganhar. Já viu? Os africanos preparados, treino direto, estão lá, sério. Agora tem outros que estão lá fantasiados, brincando, sei lá, andam um pouquinho, já largam fora, vão embora. E aí tem muito crente, gente, que são como os nigerianos. Quem sabe estão aqui, estão levando a coisa a sério. Eu estou aqui para correr de verdade, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei por que eu estou correndo, sei para onde eu estou correndo, sei com quem eu estou correndo. Eu sei onde eu quero chegar, vou cruzar a linha de chegada. Agora, infelizmente, alguma parte da igreja, muitas vezes está fantasiada, brincando. Brincando na caminhada, e não se importa se vai chegar ou não. E aí, esse é um desafio que a gente tem também. Terminar a corrida. Correr bem a corrida que nós estamos vivendo. A vida cristã, gente, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Ela é longa, exige perseverança. Exige perseverança. Senão ficamos no meio do caminho. A questão, gente, não é começar bem a corrida. A questão é terminar bem a corrida. Porque começar, todo mundo começa. O que nós precisamos é perseverar e terminar e chegar bem do outro lado. Poder dizer como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate e eu terminei a corrida. O C.S. Lewis tem uma frase interessante. Ele diz assim, não é sobre o quão rápido você corre no começo, mas sobre o quão forte você permanece até a linha de chegada. Até a linha de chegada. Hebreus diz, gente, 12:1, capítulo 12 de Hebreus, verso 1, diz assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Gente, então, nós estamos correndo juntos também, estamos lutando juntos e estamos correndo juntos a corrida. E eu não sei cada um de vocês, eu quero chegar firme do outro lado. Quero chegar, quero atravessar a linha de chegada e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Você foi concedido, você foi fiel no pouco. E sobre o muito eu vou te colocar. Olha só, esse é um grande erro que a gente costuma ter na nossa vida.
tirar os olhos do futuro. Nós vivemos demais nesse presente, com a vida muito voltada para o dia a dia. A nossa vida é muito voltada para o dia a dia, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, ou então, quem sabe, em torno de interesses, de vitórias que a gente quer alcançar. Enquanto que os nossos olhos deveriam estar na nossa corrida espiritual. Isso deve ser a coisa mais importante da tua vida, gente. Nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando de uma brincadeira, a igreja não é um clube. Nós estamos falando aqui de eternidade. E a coisa mais importante que a gente pode fazer hoje é focar na eternidade. A gente não sabe quando Jesus volta. Pode ser amanhã, pode não ser. Mas temos que estar preparados e firmes nessa corrida que nós estamos correndo. E Paulo diz, eu terminei a corrida. Combati o bom combate, terminei a corrida, e ele vai terminar dizendo, guardei a fé. Guardar a fé, gente, não é simplesmente ficar afirmando, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Ah, eu tenho fé. Eu tenho fé. Ontem, conversando aqui, nós explicamos um pouco que a palavra emuná, ela tem essa ideia de uma fé que é praticada. O apóstolo Tiago, ele fala na sua carta que a fé sem obras é morta. A fé, ela tem que ser para o dia a dia. Fé não é para ficar na mente e eu ficar dizendo que eu tenho fé, que eu tenho fé. Gente, fé não é pensamento positivo. Eu penso positivo porque eu tenho fé. Aquele emprego já é meu, eu tenho fé. Não é pensar positivo. Fé, pelo contrário, é algo muito pé no chão. É uma vida sendo vivida nos princípios da palavra de Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho fé. Essa fé não é a fé que salva. A Bíblia fala que até os demônios creem. Até os demônios creem, mas eles não têm a fé que salva. Então, Paulo está dizendo, eu guardei a fé verdadeira, a fé que se envolve com a corrida de maneira séria. A fé que vai para o combate, para lutar da maneira correta, segundo as regras, como diz o próprio Paulo na sua carta. Guardar a fé, gente, é muito mais do que acreditar em Deus. É muito mais do que uma crença. Guardar a fé tem a ver com uma vida de fidelidade a Deus. Isso é guardar a fé. Ele foi fiel a Deus e ao propósito de Deus e à missão que Deus deu para ele. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que Deus chamou você? Ou Ele só chamou assim e pronto? Tem um líder cristão que diz que há 2 dias mais importantes na minha vida. O primeiro é o dia que eu nasci. E o segundo é o dia que eu descobri por que eu nasci. Você sabe qual é o propósito do Senhor para a sua vida enquanto você estiver vivo nessa terra? Isso é uma questão que a gente precisa orar e dizer, Senhor, me revela qual é o teu propósito para a minha vida. Por que o Senhor me chamou? Há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E o melhor que a gente pode fazer é compreender e viver esse propósito de Deus, tanto no nível da comunidade quanto na nossa individualidade. Essa comunidade aqui existe com um propósito, gente. Tem um propósito de nós estarmos aqui. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós cremos de fato que Deus abriu as portas para estarmos aqui. E nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas sabemos que Deus tem um propósito, nos colocou neste lugar. Paulo, nesse propósito de guardar a sua fé, Paulo teve muitas lutas, mas ele se manteve fiel até o final. Nesse mundo que a gente vive hoje, nós sofremos várias pressões para abrir mão dos nossos valores enquanto cristãos. O mundo nos pressiona para quebrarmos princípios da palavra de Deus.
Esse sistema nos pressiona para que a gente viva do jeito que é melhor, que é mais confortável, que é mais cômodo. Mas guardar a fé vai exigir que muitas vezes você ande na contramão. Que você ande na contramão desse sistema, que você não se dobre a esse sistema que vive em pecado. Permanecer firme no Evangelho em meio a uma geração que prefere atalhos. Hoje em dia, muitos pastores, muitas pessoas estão abrindo mão de princípios da palavra de Deus, estão negociando valores, negociando princípios da palavra. A igreja virou um mercado para atender clientes. E estão abrindo mão de valores, de princípios, estão relativizando a palavra. Já tem muitos pastores aí dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E é papel nosso guardar a fé cada dia. O Martinho Lutero, quando estava no auge dos seus embates, no momento da reforma, foi exigido dele que ele se retratasse diante das coisas que ele havia falado e pregado. Ele, não sei se todo mundo lembra, mas Lutero escreveu 95 teses e cravou na porta da igreja. E foi exigido que ele se retratasse. E ele disse assim: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de coisa alguma, pois não é seguro nem correto agir contra a minha consciência. É guardar a fé, gente, mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão. E aqui eu também não quero... mas uma reflexão que fica, por exemplo, e se nós estivéssemos num país onde o cristianismo é perseguido? Quantos de nós iríamos até o fim, como o apóstolo Paulo foi, por conta da sua fé? Imagina se passasse essa peneira no meio da igreja. Quantos permaneceriam quantos ficariam na peneira? Por causa da nossa fé e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Guardar a fé, gente, significa proteger a pureza do Evangelho e manter a nossa confiança em Deus intacta. Eu estou indo para o final dessa mensagem, certo? E dizendo que Paulo não terminou a sua vida com riquezas, com aplausos, mas com a certeza de ter chegado ao fim e permanecido fiel a Cristo. Hoje em dia, muitas lideranças no meio cristão, a gente percebe que... E eu não sou contra a prosperidade, mas o que nós estamos vendo é pastores e líderes multimilionários andando de avião, pastores arrogantes, pastores que perderam a humildade, que começaram bem, mas que estão terminando de uma maneira muito lamentável a sua carreira na fé. É gente que começou andando bem, firmes com Cristo, mas a sedução do mundo, do poder, do dinheiro desviou. Esse sistema desviou essas pessoas do propósito de Deus. Desviou essas pessoas. E hoje, esse é o nosso desafio também. Não é julgar ninguém, mas é nós mesmos nos mantermos fiéis, íntegros, honestos, combatendo o bom combate, permanecendo firmes ao Senhor, não negociando valores, não negociando princípios da palavra, não sendo um crente meia boca, não sendo um evangélico meia boca, aquele que está em cima do muro, mas sermos de fato homens e mulheres radicais na nossa fé, radicais contra o pecado, radicais contra esse mundo, radicais contra o diabo, sem negociar princípios da palavra, sem viver uma vida que é mais para lá do que para cá. Crente que não se posiciona, gente, dessa forma, ele já está perdendo. Já está perdendo. Hoje, o nosso desafio é esse. Combater o bom combate, perseverar na corrida e guardar a fé. Guardar a fé. E eu quero agora terminar orando e lendo o último verso desse mesmo texto, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte:
2 Timóteo 4. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Você está incluído aqui, ó. A todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará. Naquela época eles recebiam uma coroa de louros que se estragava. Mas o apóstolo Paulo fala que está aguardando uma coroa da justiça. Gente, há um galardão, a Bíblia fala que há uma promessa, que há um prêmio para todos aqueles que combaterem o bom combate. A Bíblia fala que há um prêmio para todos aqueles que correrem bem a corrida e chegarem ao final. A Bíblia fala que há um prêmio para todos aqueles que guardarem a sua fé e permanecerem firmes até o final. Há um prêmio. A Bíblia fala de galardões. A Bíblia fala de tesouros que estão nos aguardando. Nós estamos falando de coisas espirituais, nós não sabemos exatamente o que é que está nos aguardando, mas é coisa boa, abençoada, coisa grande. É aquilo que Paulo viu quando disse que viu coisas maravilhosas demais e que lhe foram proibidas de dizer ao homem. Há uma coroa nos aguardando. Nós não estamos correndo por correr, não estamos combatendo por combater. A nossa fé não é um fanatismo. Há uma linha de chegada. E a melhor coisa que a gente pode fazer é permanecer firme no Senhor. Não deixe a tua fé esfriar. Não permita que a apatia espiritual tome conta da tua vida. Não permita ficar negociando valores da palavra de Deus. Não permita que isso aconteça com você. Relativizar valores da palavra de Deus. Isso aqui é um pecadinho só, mas não tem problema. Se mantenha fiel, se mantenha firme, se mantenha em comunhão com a igreja, se mantenha em comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo, se mantenha em comunhão com a palavra de Deus. Há uma coroa da justiça te esperando. Há uma coroa da justiça te esperando. Apocalipse 14, bem-aventurados os mortos que dormem no Senhor. Bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor. Vale a pena renunciar muita coisa nessa vida para andar com Cristo. Vale a pena renunciar relacionamentos que não agradam ao Senhor. Bens. Vale a pena renunciar tudo aquilo que Deus pede para renunciarmos. E eu quero que a gente ore agora. Vamos orar e vamos... Eu queria deixar aberto para 2 ou 3 pessoas orarem, depois eu termino orando, pedindo que o Senhor nos conceda essa graça de combater esse bom combate, de perseverar na corrida, de guardar a fé até o final. Pode ser que a gente, humanamente, muitas vezes a gente não saia ricos, humanamente falando, mas no céu sim. Muitas igrejas hoje atribuíram sucesso na vida espiritual a ter bens nessa terra, a ser bem sucedido aqui, mas não é isso que a Bíblia mostra. Senhor, nós queremos nos humilhar diante do Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui, Deus, sobre esses queridos que estão chegando hoje, Deus, oficialmente, sobre a igreja como um todo. É só pelo Espírito, Senhor, que a gente consegue combater o bom combate, chegar ao final da corrida e guardar a fé. Não conseguimos isso na nossa própria força. É um dom do Senhor, é graça. E nós oramos para que essa graça venha e abençoe a Tua igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, Senhor, aqueles que estão lutando com problemas aparentemente insolúveis. Abençoa e derrama, Senhor, de uma resposta do Teu Espírito, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre a vida de cada um. Fortalece a fé, fortalece o ânimo, Senhor. Deus, dá alegria nas coisas espirituais. Dá-nos alegria em participar da vida da igreja. Dá-nos alegria na leitura das Escrituras. Dá-nos alegria na comunhão com os irmãos, na comunhão contigo, Senhor.
Espírito Santo, e nós também queremos perseverar até o fim para receber a coroa de justiça que está nos aguardando. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus e Pai e a graça maravilhosa do seu Espírito, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Que o rosto do Senhor, que a luz do Senhor venha resplandecer sobre você. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.